Olá, sétimo ano. Vamos para mais uma aula, mais uma semana de aula remota. Chegamos na nossa 22ª, né? Quero dizer também que tem poucos participantes, né, fazendo atividade. Alguma dúvida? Chama no privado, tá bom? Algum problema? Não está conseguindo fazer? Se essa semana foi complicada, tá bom? A gente tá aqui para ajudar. E para essa semana a gente vai dar uma revisada no conteúdo da organização política e o antigo sistema colonial no Brasil, né? Aí aqui a gente já tem um engenho de açúcar no Nordeste brasileiro, né? Essa imagem é de 1816. A gente lembra que a mão de obra era mão de obra escrava, né? Então que foram trazidos para o Brasil da África. A gente já viu em algumas outras aulas, ok? Então a gente vai começando falando sobre as capitanias hereditárias, né? Que a gente tem aqui do lado direito esse mapa que faz essas divisões das capitanias, né? De cima para baixo a gente tem Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente Segundo Lote e Santana, né? E o que foi das capitanias hereditárias? Em 1534, a coroa portuguesa decidiu adotar no Brasil o sistema de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram extensões de terras doadas a nobres ou membros da burguesia lusitana, né, portuguesa. Lembrando que a partir de 1530 foi que Portugal começou a colonizar a colônia, né? Vamos dizer assim. Foi quando começou a fixar a moradia, desenvolver, porque eles estavam com medo de invasões de terra, né? Até de 1500 a 1530 foi exploração, principalmente para o Brasil. Depois disso, foi introduzido o sistema de capitanias hereditárias, que era uma forma de povoar todo o litoral brasileiro, né? Os donos das capitanias, capitães donatários, deveriam povoar, explorar economicamente, governar e cuidar da justiça de suas terras, né? Então, cada lote aqui feito eu falei, que a gente leu todos, quem ganhou foi um donatário, né? Um capitão donatário da coroa portuguesa. O povoamento do Brasil garantiria a defesa do território, feito eu falei. Por quê? Porque outras nações imperialistas lá da Europa também já estavam de olho nesse novo território e queriam invadir para explorar também essa riqueza do Brasil. Somente as capitanias de Pernambuco e São Vicente alcançaram o êxito, principalmente por causa da cana-de-açúcar, Pernambuco, né? Pernambuco sempre foi muito xerido, né? Sempre se deu muito bem. A gente é um povo arretado, né? Então foi uma capitania que mais deu lucro. Causas do fracasso das capitanias hereditárias. Quais foram? Vou trazer dois, né? Conflito com os indígenas, os nativos, né? Não é tão harmoniosa, tão fácil aí o que a história traz, né? Que, por exemplo, os portugueses viraram amiguinhos aí dos índios e tal. Não. Existiu muita guerra e resistência por parte dos índios, né? Dos nativos aqui do Brasil. Até hoje, né? Os índios na história lutam pelo seu território no Brasil. Desinteresse dos donatários em ocupar as terras. Então, nem todos que ganharam quis ocupar uma terra que a princípio não tinha nada, né? Sair da estrutura de uma metrópole feito Portugal, né? Feito Lisboa, para chegar no Brasil e não ter nada. Então seria um trabalho danado para eles, né? O governo geral. Aí eu tenho essa imagem que é a Praça de Tiradentes, em Ouro Preto, em 2009, essa foto né? O que foi o governo geral? O cargo do governador geral foi criado em 1548, pouquinho tempo depois das capitanias, né? Com o objetivo de centralizar a política de exploração no Brasil. Era uma espécie de delegado de confiança da metrópole, quer dizer, Portugal era quem determinava quem ia ser o governador-geral que ia mandar em todo o território. Eram atribuições dos governadores, vários governadores gerais, né? Defender o território, né? Que era o principal objetivo das capitanias hereditárias que a gente viu no slide anterior. Cuidar da justiça, quer dizer, ele determinava as leis locais, né? Arrecadar tributos para a coroa. Tributos seriam os impostos, né, para manter a coroa lá em Portugal.
estimular as atividades econômicas, né, explorar cada vez mais e fundar vilas e povoamentos. Por isso que eu trago aí Ouro Preto, né? Produzir para dominar. Aí eu tenho essa imagem bem famosa, né, de 1835, que é um engenho de açúcar. A gente vê crianças, mulheres, né? As capitanias hereditárias não contiveram as constantes invasões externas de ingleses, franceses e espanhóis. 3 nações que estavam aqui de olho no Novo Mundo, né? No Brasil para explorar e dominar. A aula passada a gente falou sobre... Agora me fugiu. Não foi, os holandeses. Foi isso? O exemplo de Pernambuco e São Vicente capitanias que prosperaram em razão do cultivo da cana-de-açúcar, feito eu tinha falado, deveriam ser aplicados no restante do território. Então, pega esse modelo de Pernambuco para implantar nas outras capitanias, né? Porque estava dando lucro, principalmente pelo ouro branco da época, que era o açúcar, uma das especiarias mais procuradas, né, nessa época. Com a produção de cana-de-açúcar, a conquista colonial ganhou impulso, quer dizer, através da venda do açúcar lá na Europa, né? Então, Portugal vai ganhar um grande destaque aí nacional. Nacional não, perdão, mundial. E aí, a gente tem o plantation. Eu acho que é isso, né? Depois vou pedir para o professor Dinho me ajudar aí no inglês, né? Eu acho que é plantation. Depois a gente vai tirar a dúvida aí com o professor Dinho de inglês, tá certo? A produção de de açúcar no Brasil colonial baseava-se nesse sistema, né? Era uma produção em larga escala, plantações de um único produto em grandes extensões de terra, utilizando mão de obra escrava e voltada para o mercado externo. Então aí a gente vai ter um plantio de cana-de-açúcar, quer dizer, vários hectares de terra, né? Então as extensões de terra eram enormes, tendo em vista que a mão de obra escrava, o custo era bem baixo, quer dizer, só era para dar má condição de moradia e um alimento de péssima qualidade. O mercantilismo. O que foi esse mercantilismo? A gente já falou em algumas aulas aqui. É o conjunto de ideias e medidas adotadas pelas monarquias com o objetivo de acumular riquezas por meio de atividades comerciais. Ideias e práticas mercantilistas, as principais. Protecionismo, proteger a produção interna, taxando os produtos estrangeiros, por exemplo, e taxando sempre mais alto, né? Metalismo, acúmulo do ouro e prata, quer dizer, a Europa também estava nessa corrida pelo ouro e prata, né? Que estava extinto aí na Europa. E eles tentam encontrar ouro no Brasil, principalmente. Então eles começam depois, mais na frente, algumas aulas a gente vai ver isso, a adentrar para o interior do Brasil em procura desse ouro, né? A balança comercial favorável e manter o número de exportações maiores do que as importações, e o colonialismo, que seria conquistar colônias e ampliar o mercado consumidor e o acesso de matérias-primas, sempre com preço lá embaixo ou praticamente gratuito. Esse sistema colonial, eu vou trazer aí esse desenho, né? Então a gente vai ter aqui o Brasil, colônia, e a metrópole, né? Esse pacto colonial seria o pacto que o Brasil só poderia comercializar com Portugal e Portugal só poderia comercializar com o Brasil. Então aí a gente vai ter para o Brasil sempre mandando aí para Portugal matérias-primas, né? Aí a gente tem gêneros tropicais, né? E aí Portugal manda para o Brasil produtos manufaturados, produtos industrializados, né? Que o Brasil não tinha. O conjunto de regras e práticas das relações entre metrópole e colônia foi denominado por importantes historiadores como sistema colonial, que é esse círculo aqui que também poderia ter trago em forma de círculo, né? A relação de exclusividade comercial, na qual os colonos só podiam comercializar com a metrópole, é chamada de pacto colonial, que logo aqui é o centro, feito eu falei. Por hoje é só, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando de fazer as atividades. Quem não está conseguindo, chama aí no privado, ok? Um abraço bem grande para vocês e até mais.